Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Por volta das 2 horas e 15 minutos, o ângulo do Titanic começou a aumentar rapidamente. A água já estava entrando em partes anteriormente intactas através de escotilhas abertas. O aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu a parte dianteira dos covés dos botes, jogando várias pessoas na água. Aqueles que estavam tentando lançar os botes desmontável A e B também foram levados pela onda junto com os botes. Os sobreviventes afirmaram que ouviram um enorme estrondo vindo de dentro da embarcação e que após mais 1 minuto, as luzes do Titanic piscaram e se apagaram completamente, deixando assim todos na escuridão. O navio estava com a proa inundada puxando assim para baixo, enquanto o ar dentro da popa mantia na superfície, que se concentrava em uma das áreas mais fracas da superestrutura, a área da junta de expansão traseira. O navio se partiu em dois perto da terceira chaminé, pouco depois das luzes terem se apagado. A proa permaneceu ligada à popa pela quilha durante um curto período, puxando a segunda parte para até um ângulo bem alto antes de se soltar, deixando a popa flutuando. Ele balançou enquanto os vários compartimentos eram inundados até chegar a uma posição quase vertical, onde permaneceu por alguns momentos. O Titanic afundou por completo aproximadamente às 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Imediatamente, centenas de passageiros e tripulantes foram deixados no mar congelante, cercado por destroços que se tinham desprendido do navio e passaram a ser usados como boias. Algumas das pessoas morreram quase instantaneamente de um infarto agudo do miocárdio, causado pelo repentino estresse no sistema cardiovascular. Outros progrediram pelo sintoma clássico de hipotermia. Primeiro, tremores extremos pelo corpo, seguido pela diminuição e enfraquecimento dos batimentos cardíacos, até a perda de consciência e, por fim, a morte. Já aqueles que estavam nos botes ficaram horrorizados pelo som das pessoas gritando e pedindo ajuda. O terceiro oficial Pittman, no bote número 5, mais tarde afirmaria que os gritos traumatizaram pelo restante da vida. Muitos ocupantes se debateram se deveriam voltar e resgatar os náufragos. Em todos os outros, os sobreviventes decidiram contra o retorno, provavelmente pelo medo que os náufragos emborcassem os barcos. Alguns botes que estavam perto do navio na hora do naufrágio conseguiram resgatar algumas pessoas, como o número 4 e o desmontável D. O único a voltar foi o número 14 do quinto oficial Lowe, que transferiu os ocupantes do seu bote para outro e depois partiu em busca de sobreviventes, eventualmente conseguindo resgatar 5 pessoas que tinham conseguido permanecer fora da água congelante. Depois disso, havia muito pouco que os sobreviventes pudessem fazer além de esperar o resgate. O ar estava frio e muitos barcos tinham feito água. Os ocupantes não encontraram comida ou bebida nos botes, com a maioria não tendo nenhuma fonte de luz. A situação era particularmente ruim no desmontável B, que havia emborcado e estava flutuando com mais de 30 pessoas em cima, dentre eles Lightoller e Bride. Os homens do desmontável B conseguiram ser pegos por outros 2 botes, porém um acabou morrendo antes deles chegarem no Carpathia. No desmontável A, mais da metade havia morrido durante a noite, e pela manhã os restantes também conseguiram embarcar em outro bote. Os sobreviventes foram levados a bordo do Carpathia por diferentes meios, alguns fortes o bastante para subirem uma escada de cordas até o convés, enquanto aqueles que estavam fracos e crianças foram levantados por cordas e sacos. O último bote resgatado foi o número 12, que estava com 74 pessoas a bordo. Todos os sobreviventes já estavam no Carpathia por volta das 9 horas da manhã. Houve algumas cenas de alegria enquanto certas famílias e amigos se reencontraram. Porém, para a maioria, a tristeza tomava conta com o final das esperanças de que entes queridos aparecessem. Outros 2 navios apareceram por volta das 9 horas e 15 minutos, o SS Mount Temple e o California,
que durante a noite havia avistado um outro navio ao longe, disparando fogos de artifício. Porém, o seu operador de rádio havia desligado os seus equipamentos e ido dormir, enquanto a tripulação ficou confusa sobre o significado dos fogos. O Carpathia estava originalmente indo para Fiume, na Austrália, Hungria. Porém, já que ele não tinha meios de cuidar de todos os sobreviventes, o capitão Arthur Hoston mandou que a sua embarcação virasse e voltasse para Nova York, onde todos poderiam receber os devidos cuidados. O Carpathia chegou no Pier 34 de Nova York na tarde de 18 de abril, depois de uma viagem difícil através de gelo, neblina, trovões e mares agitados. Aproximadamente 40 mil pessoas estavam esperando a sua chegada, depois de serem alertadas do desastre por mensagens do rádio do Carpathia e outros navios. Por causa da dificuldade nas comunicações, foi apenas depois dos sobreviventes chegarem em Nova York que a total magnitude do naufrágio se tornou conhecimento público. Os esforços para recuperar os mortos já estavam em andamento antes mesmo do Carpathia chegar nos Estados Unidos. A White Star Line contratou 4 navios que conseguiram recuperar 328 corpos, 119 enterrados no mar, enquanto 209 resgatados foram levados até o porto de Halifax, no Canadá. Os corpos da grande maioria das vítimas do Titanic nunca foram recuperados, com a única evidência de suas mortes sendo encontradas 73 anos depois. Dentre os destroços no fundo do mar, pares de sapatos lado a lado, onde os corpos uma vez estavam antes de se decomporem. A reação pública foi principalmente de choque e ultraje. Direciona contra várias questões. Por que havia poucos botes? E por que Ismay havia salvado sua vida, enquanto tantos outros morreram? Ainda a bordo do Carpathia, vários deles se juntaram e escreveram uma carta aberta ao The Times, a fim de despertar a opinião pública para salvaguardar as viagens marítimas no futuro e pedir por mudanças no regulamento de segurança. Houve um profundo sentimento de dor em lugares associados diretamente com o Titanic, multidões formadas por mulheres em lágrimas, esposas, irmãs, mães de tripulantes, se reuniram na frente dos escritórios da White Star Line para tentar descobrir o que havia acontecido com seus entes queridos, a maioria dos quais haviam morrido. Igrejas em Belfast lotaram com trabalhadoras da Harland and Wolff. Choraram nas ruas quando souberam da notícia. O navio era um símbolo das realizações industriais da cidade, também existindo um certo sentimento de culpa, já que aqueles que trabalharam na construção do Titanic sentiram de alguma maneira que eles eram responsáveis por sua perda. O número exato de mortos no naufrágio é incerto devido a vários fatores, com a confusão sobre a lista de passageiros, que incluía nomes de passageiros que cancelaram a viagem no último momento. Alguns passageiros até tinham nome falsificado. O número total de mortos já foi colocado entre 1.490 e 1.635 pessoas. O número mais aceito é aquele da Junta Comercial Britânica, 1.514 mortos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.